Olá, turma do CAI, aqui é o professor Lucas e a gente vai dar sequência na nossa disciplina de português instrumental com o assunto do dia sendo interpretação de textos. Então, o primeiro ponto que a gente tem que discutir para falar sobre interpretação de textos é tentar entender o que é interpretação de textos. Vocês acham que vocês entendem essa expressão? Quando a gente pede, quando vocês têm alguma atividade que pede para interpretar um texto, vocês entendem qual que é o objetivo dessa atividade? Então, para a gente entender o que é uma interpretação de textos, a gente precisa primeiro entender o que é um texto. Muita gente considera que um texto é somente aquele amontoado de palavras e expressões escritas. E a ideia de texto é bem mais ampla. A gente define o texto como uma forma de comunicação. Então, o texto é uma forma de transmitir uma mensagem, uma forma de comunicar algo para alguém, tá? Então, a gente tem diversas formas de comunicar além do texto escrito. A gente fala que comunicação é o ato de sensibilizar uma pessoa. E quando eu digo sensibilizar, é no sentido dos 5 sentidos. Então, a gente tem formas de comunicar não apenas através da interação visual. A gente tem formas de comunicar através da interação com o olfato, através da interação com o paladar, através com o toque, né? Então, a gente tem formas de comunicação que às vezes a gente não percebe que é uma forma de comunicação. Como que a gente comunica com o olfato? Você sente o cheiro de uma comida boa, você já tem a informação de que tem uma comida boa por perto, né? Pensa lá naquele cheiro de churrasco no fim de semana. Assim que você sente o cheiro de churrasco, você já tem a informação, opa, tem alguém fazendo churrasco perto de você. Então, a gente tem formas de comunicação que sensibilizam diferentes sentidos do nosso corpo humano. A gente tende a aceitar de forma mais fácil, porque está mais presente no nosso dia a dia, a comunicação que sensibiliza a visão, né? Vocês podem associar aí à leitura, mas a gente tem, por exemplo, comunicação que sensibiliza a visão através de simbologias. Por exemplo, as placas de trânsito, né? Eu gosto muito de falar da faixa de pedestre. A faixa de pedestre passa uma informação para quem percebe aquele símbolo no chão. E ela passa informações diferentes. Por que informações diferentes? Para a pessoa que quer atravessar a faixa de pedestre, passa a informação de que aquela é uma zona de segurança e que, portanto, ela pode seguir o caminho dela. Para a pessoa que está dirigindo o carro, ela passa a informação de que deve haver atenção e, se necessário, parar na faixa de pedestre. Ou seja, para a pessoa que está no carro, a informação é de que se reduz a velocidade e, na maioria das vezes, se pare. Então, vocês percebem que o mesmo texto, a mesma forma de comunicação na forma de símbolos, pode passar informações diferentes dependendo de quem está recebendo aquela mensagem. Tá? Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre comunicação, eu vou tentar ser breve aqui, sobre os elementos que estão presentes nessa comunicação. Toda comunicação tem que ter o que a gente chama primeiro aqui de emissor. Então, o emissor é a primeira pessoa do nosso discurso, é a primeira pessoa da comunicação. O emissor é quem emite a mensagem, é quem
emite a fala, ou quem está falando, ou quem está tentando comunicar algo, tá? Todo emissor que quer se comunicar, ele se comunica com alguém. Esse alguém que recebe a mensagem é o nosso receptor. Esse receptor é chamado aí a nossa segunda pessoa do discurso. Não faz sentido a gente comunicar com alguém, a gente emitir uma mensagem que não tem destino. Essa mensagem tem sempre que ser recebida por alguém, tá? E eu estou falando de mensagem, né? Então, a mensagem está aqui, ó, como terceiro elemento de comunicação. A mensagem é o que transmite a informação. A informação está toda contida na mensagem, tá? Então, o nosso terceiro elemento de comunicação é a mensagem. A gente tem o emissor enviando uma mensagem para o receptor, e esse receptor é quem recebe essa mensagem. O quarto elemento é o que eu chamo de canal. O canal é como que essa mensagem vai ser transmitida, tá? Então, se a gente está recebendo uma comunicação pela TV, o nosso canal é a televisão. Se a gente está através de uma fala, o canal são as ondas de som, né, que se propagam pelo ar. Se a gente está lendo um texto, o nosso canal de transmissão pode ser uma folha de papel, um jornal. Então, o canal de transmissão é como que a mensagem passa do emissor até o receptor. Como que essa mensagem vai fazer esse caminho, tá? Quinto elemento de comunicação nosso aqui se refere aos códigos. Então, eu já citei o exemplo para vocês da faixa de pedestre. Os códigos estão relacionados a como as pessoas entendem essa forma de comunicação. Eu estou me comunicando com vocês de forma falada através da língua portuguesa. Se eu estivesse dando essa aula em mandarim, provavelmente poucos ou nenhum de vocês entenderia. Então, se o emissor quer transmitir uma mensagem para o receptor, essa mensagem tem que estar em um código que os dois entendam. Não faz sentido a gente transmitir uma mensagem em um código que somente um dos dois entenda, tá? Voltando no exemplo da faixa de pedestre, é importante que o motorista entenda o sentido da faixa de pedestre quando ele é motorista. E é importante que o pedestre entenda o sentido da faixa de pedestre quando ele é pedestre. É um exemplo similar ao do semáforo de trânsito, né? Vamos pensar em um semáforo só para carros. Quando esse semáforo fica vermelho, significa que o carro deve parar, mas que o pedestre pode atravessar. Já que o trânsito está interrompido, ele passa a informação de que é seguro para ser atravessado. Então, esses códigos têm que ser compreendidos entre as duas primeiras pessoas do discurso, entre quem está enviando a mensagem e entre quem está recebendo essa mensagem, tá? O outro elemento do nosso discurso é o referente. O referente diz respeito a que se está falando, sobre o que é a mensagem, ou seja, é o assunto da mensagem. A gente pode definir o referente como a terceira pessoa do nosso discurso. Então, o emissor é a primeira pessoa, ele emite a mensagem para o receptor. O receptor que recebe essa mensagem é a segunda pessoa. O referente é a terceira pessoa, ou seja, a que se refere essa mensagem? Qual é o assunto dessa mensagem? Algumas vezes esse receptor é uma pessoa. Maria falou com João sobre José. Então, José é o referente, ele que é o assunto.
Algumas vezes, esse referente não é uma pessoa. Maria falou com João sobre futebol. O assunto é futebol, o referente é futebol. Mas futebol não é uma pessoa. Mas do ponto de vista de elemento de comunicação, é a nossa terceira pessoa, o referente, tá? E o nosso último ponto, talvez o mais importante aqui, diz respeito ao contexto. Em qual contexto que aquela mensagem está sendo enviada, né? Essa questão do contexto ficou bem claro no exemplo da faixa de pedestre e no exemplo do semáforo. O contexto pode modificar o entendimento da mensagem, né? E o contexto influencia em como essa mensagem é repassada. Algumas coisas que a gente já discutiu no passado, por exemplo, o uso de gírias. Se a gente está num contexto profissional, a gente não vai utilizar gírias. Se a gente está num contexto de amizade pouco formal, a gente usa de forma comum gírias, até talvez palavrões para chamar o amigo de forma carinhosa. Você não vai chamar o seu chefe de forma carinhosa usando um palavrão, né? Provavelmente ele não vai entender e vai pegar mal para você, pode até te comprometer. Então, o contexto, ele engloba todos os outros elementos, porque o contexto pode mudar completamente o que a mensagem quer dizer. Se eu estou no contexto de pedestre, a faixa de pedestre significa que eu posso seguir com segurança. Se eu estou no contexto do motorista, a faixa de pedestre significa que eu tenho que parar e olhar com atenção para permitir a passagem do pedestre. Ou seja, eu não devo seguir com segurança. Eu devo primeiro observar. Se eu estou no contexto do pedestre, um sinal vermelho para os carros significa que eu posso atravessar a rua com segurança. Se eu estou no contexto do motorista, o sinal vermelho significa que eu devo parar o meu carro e esperar até que o sinal mude de cor, permitindo minha passagem, tá? Então, turma, esses são os principais elementos que envolvem uma comunicação, um ato comunicativo. É importante entender esses conceitos, porque esses conceitos estão totalmente relacionados à ideia de interpretação de texto. Porque quando a gente interpreta um texto, a gente precisa interpretar um texto relacionado ao contexto em que ele está acontecendo, né? A gente precisa entender o que está se passando na realidade de quem escreveu aquele texto, ou seja, de quem é o emissor daquele texto, tá? A interpretação não é só retirar informações óbvias que estão escritas no texto. A interpretação é tirar informações que talvez não sejam tão óbvias, que estão subentendidas pelo contexto daquele texto, tá? Mas a gente vai conversar um pouquinho mais de interpretação na próxima aula. Agradeço a atenção de vocês e a gente se vê na próxima aula. Tenha uma boa tarde.